Clístenes. Eu estou sem crachá aqui porque, como até muitos puderam ver, né, nós não esperávamos tanta gente presente aqui hoje. É motivo de muita alegria para todos nós que aqui estamos e que tantas pessoas tenham correspondido a um convite para um congresso de artes liberais, uma coisa que quase não se fala no mundo hoje e no Brasil muito menos. Então sejam todos bem-vindos. E, como disse, não era esperado um número tão grande assim de pessoas. Se tivermos qualquer problema aí na acomodação, por falta de cadeiras e tal, será resolvido. Nós pedimos a compreensão também de todo mundo com essa parte de logística, assim, que às vezes pode parecer um tanto quanto desordenada, assim, mas tudo vai se resolver com a colaboração de todo mundo. Então, muito bem. Outra coisa, passando assim alguns avisos de utilidade pública. Então, nós temos... Amanhã vai funcionar da mesma forma, a gente, né, chega aí, bate um papo, toma esse café. No horário do almoço, a gente tem das 13 às 14, 1 hora. Hoje, livre aí, quem quiser comer em qualquer lugar, pode ir. Nós temos uma reserva para todo mundo no restaurante Palato, que é a 3 minutos daqui. Então, em princípio, nós vamos todos para lá e podemos também conversar, para trocar uma ideia durante o almoço. E amanhã nós almoçaremos aqui mesmo no hotel, graças a generosos amigos aí que patrocinaram esse almoço, porque aqui no centro é bastante complicado de conseguir lugar para comer no domingo, né? Mas se alguém puder também dar uma ajuda aí no financiamento desse almoço, será bem-vindo. Qualquer contribuição espontânea e livre, né? Não é necessário. Então, falemos então de... Pois não. Vamos providenciar, vamos perguntar aqui para o hotel e tal, vamos saber disso aí, como é que funciona. Fez meus slides aí? Todos os dias, talvez, nós utilizamos palavras como bem, mal, certo, errado, verdade e mentira. E isso tudo pode, talvez, despertar muita polêmica em todos os meios de educação que nós temos hoje. Em todas as escolas, em todas as faculdades, o que impera praticamente é um relativismo com relação a coisas que são certas e coisas que são erradas, né? Afinal, é tudo subjetivo. Então, o bem e o mal, que todo mundo usa o dia inteiro e que não aceita quando sofre o mal, acha isso uma injustiça e não uma justiça. O bem, que é o que as pessoas buscam, né? Hoje em dia está realmente muito relativizado. Mas, com certeza, todos aqueles que acolheram o convite para um congresso de artes liberais já têm, mais ou menos como pressuposto, a crença de que existe algo bom e existem coisas que não são boas, mesmo acidentalmente, porque aquilo que existe já é bom por si só. Acidentalmente pode ser que tenha algo de mal. Mas, na nossa situação atual, realmente a coisa não é bem assim. O que se escuta nas universidades, nas escolas, é que isso depende do ponto de vista de cada um. Eu brinco até o momento que alguém toma uma porrada na cara, né, e tal. E isso vai fazer com que a pessoa pare de acreditar, pelo menos naquele momento, enquanto ela está sentindo dor, de que o mal é algo relativo, de que o bem é algo relativo. Pode passar para o primeiro, onde já está o ciclo completo. Então, o que nós vamos falar nessa abertura
de um congresso de artes liberais, é de uma palavra que soa um tanto quanto mística ou proibida, que é transcendência. Já que a educação liberal, como nós vamos ver ao longo desses 2 dias, é uma educação para a transcendência, né? E transcender é justamente buscar o bem e evitar o mal. E o ser humano, ao longo da sua estada aqui nessa terra, tem diversas formas de buscar esse bem e evitar esse mal, de conhecer esse bem e evitar o mal. Até chegar, como nós também veremos na nossa exposição da questão histórica das artes liberais, a criar mecanismos que realmente facilitem, né, e mecanismos que vão se tornar consagrados na busca do bem e na vontade de se evitar o mal sempre. Nós temos então os 3 transcendentais, que pusemos aqui como o verum, o bonum e o pulcrum. O verum, o verdadeiro, a verdade; o bonum, o bom, tudo aquilo que é bom; e o pulcrum, o que é belo. Mas, como vocês podem ver nessa forma aqui, é um círculo, né? Ou seja, nós temos a unidade, o unum, que seria como o transcendental, aquilo que transcende, que dá sentido aos outros 3. E como então o ser humano ele vem buscando esses bens? Se nós prestarmos atenção, todas as ações humanas, elas vão consistir ou na busca ou na fuga desses transcendentais. Ou o humano está caminhando para uma transcendência, está caminhando para a verdade, a bondade e a beleza, ou está se afastando daquilo, em qualquer ação humana. Nós temos, então, na busca do bem, a atividade que faz com que o homem realmente transcenda. Nós temos bens úteis que procuramos em diversas atividades, no nosso trabalho. Quando nós realmente cozinhamos uma comida em casa, o que nós estamos procurando é um bem útil, aquilo que vai me alimentar, né? Nós precisamos de roupas, nós precisamos de proteção contra o clima, né? Nós precisamos de casas, nós precisamos de muitas coisas úteis. Isso é uma classe de bem, é o bem útil, aquilo que serve para que nós sobrevivamos e aí sim possamos realmente viver. Está muito relacionado com a matéria, né? A gente vê botei ali a cor vermelha justamente por essa questão de intensidade, né? O vermelho num simbolismo no simbolismo das cores, né? Ela sempre dá essa ideia de nobreza, de intensidade, de algo que é intenso. Essa realmente é a palavra, né? Então, o bem útil, o bom, está muito relacionado, está totalmente relacionado justamente com a matéria, com aquilo que eu busco justamente para sustentar e fazer com que a minha matéria sobreviva. Afinal, Deus criou o quê? Criou a matéria e viu que era bom. Então, bonum. Então, tudo isso aqui está relacionado com os bens úteis que nós buscamos e, através disso, também podemos alcançar a transcendência, né? E a educação, quando eu aprendo uma profissão, quando eu aprendo a passar a minha camisa, tudo isso é uma educação para a bondade, nesse sentido, para a aquisição de bens úteis. O pulcrum, a beleza e o prazer, né? Bens aprazíveis. Porque afinal eu não vou cozinhar uma feijoada só com aquilo que eu preciso, não. O feijão tem sal, eu vou botar um pedaço de carne porque tem proteína e assim por diante. Não, eu vou procurar fazer com que aquilo também dê prazer. Eu vou construir a minha casa e eu faço com que a minha casa seja bela, seja agradável, para que eu esteja confortável nela.
e busque justamente um bem aprazível dentro dessas circunstâncias. Eu escuto uma música, né, buscando justamente isso, né, buscando o prazer naquilo, certo? E, ordenadamente, assim como os bens úteis, eu também sou levado a transcender através dessa busca. E os bens valiosos, relacionados com a verdade, né? Aí botamos ali a cor amarela, na beleza a cor azul, né? Que tem sempre essa ideia de atração. Nós vemos sempre o azul simbolizado nas coisas que atraem, né? O vermelho é aquilo que é intenso, é aquilo que está ali fixo. Agora, o azul é aquilo que te chama a entrar nele, né? É aquela vontade que dá instintivamente quando se vê uma piscina azul com água limpa. O que eu tenho é vontade de entrar, né? O próprio céu já é um símbolo até mesmo natural dessa tendência que o ser humano tem de subir e entrar no céu, né? O azul, ele realmente vai te puxar e vai te pedir que tu faça parte dele, que tu realmente participe dele. E por isso também está relacionado à beleza, né? A beleza é aquilo que atrai. E o verbo, né, com o amarelo, que é a luz, né? Qualquer criança, ela pega uma caixa de lápis de cor e vai dizer, não dá para desenhar um sol, porque não tem amarelo, né? Ali vai faltar aquela cor, ela vai, eu vou ter que fazer um desenho sem sol, né? Vai estar nublado nesse dia, porque não tem o amarelo. E realmente, o amarelo é a luz, né? Os elementos, os metais, o ouro, o próprio bronze tem alguma coisa de luz, né? São aqueles metais que são utilizados para tudo aquilo relacionado com a luz e tudo aquilo relacionado com a verdade, né? A verdade é o que ilumina e é o que faz com que todo o resto tenha sentido, que os bens úteis possam realmente me levar à transcendência, que os bens aprazíveis possam me levar à transcendência através da iluminação, que a verdade, que é um bem valioso, proporciona para a aquisição desses outros bens. Então isso aí tem que ficar bastante claro, né, durante esses 2 dias, não é? Que a educação liberal realmente vai buscar a transcendência, né? Vai buscar ordenar esses bens todos, né, de uma forma única, né? E buscar sempre a unidade dentro do caminhar humano, da experiência, da vivência humana, ordenando os bens úteis, os bens aprazíveis, através de bens valiosos, que é o que a educação liberal proporciona. Nós temos bens naturais e artificiais. Aí já vamos entrando no tema mesmo do nosso encontro. Um bem natural útil, a água, certo? É um bem útil, eu preciso dela, eu não posso prescindir dela, eu preciso dela e a utilizo, né? Um bem artificial útil é a garrafa, por exemplo, que acabou de ser posta ali atrás, né? Fiquem à vontade a café também tem na sala do lado aqui, quem quiser, a qualquer momento pode se servir sem problema. Mas a garrafa que está ali com água dentro é um bem útil, mas artificial. E a gente tem que pegar a etimologia e o significado real dessa palavra. Hoje em dia chega a ser artificial, chega a ser às vezes um xingamento. Nossa, que artificial, né? E eu só tomo suco natural, porque o artificial, eu digo, bom, mas o suco natural mesmo ele já tem algo de artificial, né? Porque eu tenho que pegar a laranja e espremer ela, né? Tu precisa de uma arte para realmente fazer o suco, certo? Ele tem elementos naturais, sim, mas para produzir esses bens úteis eu preciso de arte para transformar os bens que já são naturais em bens artificiais. E é dessa classe de bens, dos artificiais, que está relacionada toda a técnica ou a arte. E nesse fim de semana o que nós temos que ter bem consciente é que arte e técnica, por mais que possam existir divergências filológicas, etimológicas ou filosóficas, né? Mas vamos fazer a seguinte combinação. Esse fim de semana, quando se falar em técnica, quando se falar em arte, nós vamos estar falando da mesma coisa. Nós estamos falando de ars, em latim, estamos falando de techne,
em grego, assim como nós chamaríamos isso aqui de mesa, de tish, de table, de távola, é a mesma coisa, muda o idioma. Então, né, vamos assim, ó, técnica e arte. Vamos deixar isso aí bem claro, vamos deixar essas duas palavras significando, simbolizando, que é simbolizar, é algo que a gente vai falar bastante aqui, a mesma coisa. Então, quando falamos de algo artificial, é aquilo que é fruto da arte e não existe por si só na natureza. Toda educação, ela é uma educação de culto. É uma educação de cultura. A educação liberal, ela vai educar a nossa própria psique, a nossa própria mente, ela vai educar a alma, o espírito. E as potências desse espírito, né, tratemos aqui agora por um aspecto bastante aristotélico tomista. Nós temos a inteligência como aquela potência da alma que faz com que o homem busque o verdadeiro, busque a verdade, que é, como ali está no amarelo, o que ilumina as outras potências. Então está muito relacionado com essa capacidade que tem também de ordenar, de iluminar e fazer com que se torne claro as nossas outras potências. A vontade, relacionado com o transcendental bono, justamente por isso. Porque é fruto da vontade que eu busco o bem. Se eu acho que é uma coisa boa fazer uma garrafa, ou que seja comprar uma garrafa para eu armazenar água, em vez de armazená-la em sacos de couro, eu vou lá e busco essa matéria, eu busco uma coisa boa através da minha vontade, porque isso aí vai exigir com que a minha alma esteja ordenada para que eu realmente trabalhe para isso, para que eu levante cedo e busque a forma mais eficaz e busque adquirir a técnica, a arte, para que isso se torne possível. E a imaginação é aquilo relacionado com o pulcro, e a educação da imaginação vai ser justamente a educação através da beleza e buscar realmente aquilo que é belo e aquilo aonde o belo se ausenta, né? Videtur quod non est também, né? Ver o que não é belo, e assim se busca a educação da imaginação. E as artes liberais, justamente, elas buscam educar essas potências da alma, a nossa vontade, a nossa imaginação e a nossa inteligência, para que toda a nossa busca por transcendência se torne ordenada, assim como nós temos aqui nesse diagrama, já é circular, assim, e o que nós temos que imaginar isso aqui para compreender, né, já está simbolizado dessa forma, para que nós possamos compreender isso aqui de uma forma como se isso aqui fosse um sistema de órbitas, certo? A coisa tem que girar. Se a gente, né, eu poderia até fazer aqui um efeito de computação gráfica e tal para fazer isso aqui girar e ficar mais claro ainda, né? Mas não é necessário, né? Todo mundo pode usar a imaginação para compreender que isso aqui gira, né? E assim como eu tenho numa órbita planetária planetas que se encontram de tempos em tempos, eles giram em velocidades diferentes, mas sempre na mesma ordem. Eles têm uma ordem precisa e específica. O ser humano, olhando para as estrelas, ele consegue, olhando para o céu, ele consegue chegar a essa conclusão. E ele vê que para ele ter uma ordem interna, ele precisa também dessa órbita da sua busca pela transcendência. Ele precisa estar com as suas potências da alma ordenadas, para que também a vontade possa ajudar na minha busca pelo verdadeiro,
que a vontade me ajude na busca pela beleza, que a imaginação me ajude na busca pelo verdadeiro, e assim por diante. Cada estágio, né, a gente vai ter esse alinhamento de, no caso aqui, de potências da alma, com bens, com transcendentais. Nós vamos ter, assim como os planetas têm os seus alinhamentos periódicos, que é uma consequência natural e uma causa também natural da coisa. Eles só conseguem manter a sua órbita porque todos eles estão respeitando uns aos outros, né? Estão mantendo a ordem com relação aos outros, e vai acontecer a mesma coisa na realidade interna do homem, nessa realidade da alma, da psique, da mente. Falamos de arte e técnica, e dizíamos que vamos utilizar aqui nesse fim de semana, pelo menos, como sendo a mesma coisa, deixando de lado qualquer atribuição, mesmo do uso que nós possamos, do uso pessoal que nós possamos ter, né? Eu chamo técnica quando eu chamo um técnico de informática, né? E aí se vem um pintor, eu chamo de artista, né? Se eu vejo um músico, eu chamo de artista, né? Mas o que um músico, um cantor, por exemplo, estuda? Estuda técnica vocal. Ele é uma pessoa de técnica. Ah, não, mas ele é só técnico, ele não é artístico. Bom, isso aí na verdade é dizer a mesma coisa, né? Ele não dá, ou tu é técnico e é artístico, ou se é artístico e técnico, e vice-versa. Agora, o que a gente pode confundir é talvez arte e ciência. Entramos numa questão um pouco mais polêmica. A ciência, quando nós às vezes podemos chamar muitas coisas de ciências, que é muito perigoso, né? Falar em ciência e confundir ela com arte. Normalmente nós chamamos de ciência muita coisa que é, na verdade, arte. Quando um biólogo usa um microscópio para analisar células e faz uma tabela, entra ali no seu Excel e vai monitorando o comportamento daquelas células e depois faz um gráfico, né? O que disso tudo é biologia? Biologia é o título que ele tem, acadêmico, biólogo. Mas tudo isso que ele está fazendo é biologia? Porque ele precisa de uma técnica, que é a técnica que foi feita para fazer o seu microscópio, que ali não é uma ciência do microscópio, ele tem ali química para a produção dos vidros, das lentes, né, para a produção do plástico ou metal que é utilizado ali, né, ele tem muitas ciências envolvidas só na fabricação daquele microscópio, e a técnica que ele usa para manejar aquele microscópio também não é biologia, ou está na biologia explicado como se usa um microscópio. Não, é realmente uma técnica. Ele precisa do Excel, e aí ele precisa de uma outra ciência ali, matemática, precisa né, ciência da computação no sentido de computar mesmo, de numerária, né, de conhecer os números, né? Então, o conhecimento que ele vai ter depois de utilizar essas técnicas todas é o que a gente vai poder chamar de ciência. Vai ser um conhecimento calcado em alguns princípios, e a partir daquilo ali, a partir desses princípios, ele conhece alguma coisa, ele vai conhecer sobre células, sobre aquelas células que ele investigou. Mas, nem tudo que ele faz é ciência. Ele precisa de muitas técnicas, muitas artes ao seu redor, para que ele realmente possa ter conhecimento, para que ele possa ter ciência, né? Ciência do verbo scire, de saber em latim mesmo. Então, essa é uma questão assim, bom, eu estudo linguística, e linguística é uma ciência. Eu sei muito bem. Mas para se chegar nessa ciência eu preciso de várias técnicas que estão envolvidas como um instrumental para que eu possa ter o conhecimento de alguma coisa. Para que eu possa saber algo. Então, ciência e sapiência, né, a gente tem que encarar assim. Existem outras possibilidades, né? Vamos fazer essa combinação aqui no início do Congresso de Artes Liberais. Quando se falar em ciência, realmente é isso que estamos falando, né? É do conhecimento adquirido
através das técnicas. Que é o fim, porque as técnicas não são um fim, as técnicas são um meio. E a gente pode dizer até que esse conhecimento ainda é um meio pelo qual eu possa buscar a transcendência, eu possa buscar a verdade, o bonum e o pulcro. Mas antes de eu ter a ciência, antes de eu ter essa sapiência, eu preciso de diversas técnicas. Assim como um biólogo, para conhecer citologia, ele precisa de outras, muitas técnicas. E aí que entram as artes liberais, que são técnicas para que nós possamos ordenar o conhecimento, para que nós tenhamos capacidade de adquirir o conhecimento, assim como um biólogo precisa da técnica do microscópio. Todas as pessoas que gostariam de adquirir ciência, que gostariam de saber algo, precisam de outras técnicas que independem, que não são técnicas que vão buscar, por exemplo, bens úteis ou aprazíveis, mas que vão buscar bens valiosos. Nós temos, quando falamos em arte, normalmente a gente pensa logo em belas artes. Aquilo que é conhecido como belas artes. A gente fala, ele é um artista, e pronto, é músico, é pintor, nem de parede, né? O cara tem que ser pintor de telas. Ele é dançarino, ele é poeta. Relacionado então com essas belas artes. E hoje em dia a arte virou um sinônimo de bela arte. É um substituto, não dá para dizer um sinônimo. Estamos falando de belas artes, né? Mas, quando a gente só chama um marceneiro de artista, quando além de um bem útil, ele busca também um bem aprazível. Então, o que a gente fala é sempre belas artes, né? Que buscam bens aprazíveis, que buscam a beleza. Quando nós falamos de um marceneiro, a gente só diz assim, se além de artes mecânicas, como é a marcenaria, ele buscar também belas artes e fazer algo mais. Que aquilo não seja somente uma mesa, mas seja uma mesa bela, seja uma mesa bonita. Aí nós chamamos. Mas não, ele realmente já é um artista, porque ele produz algo, a partir da natureza, algo artificial. E quem faz algo artificial é um artífice, é um artista. Então nós temos as artes mecânicas, como a marcenaria, a pedraria, a vidraçaria, enfim, inúmeras que são essas artes que o ser humano desenvolve para alcançar bens úteis. E nós temos as belas artes, que é o sinônimo de tudo que se chama de arte hoje em dia, que busca bens aprazíveis. Mas, e é isso que está faltando, e é para isso que todos nós estamos aqui, o que falta é algo que realmente ilumine, que seja o nosso amarelo ali, que possa iluminar as outras coisas e ordenar as outras artes. Nós temos possibilidade hoje em dia no Brasil, vezes mais, vezes menos, de adquirir uma formação em artes mecânicas? Sim. Temos aí o ITA, que é uma das grandes faculdades de engenharia, né, até do mundo. Temos possibilidade de ter uma profissão, de nos tornarmos sapateiros, de nos tornarmos engenheiros químicos e por aí afora. Nós vamos ser educados nas artes mecânicas. Temos possibilidades, aí um pouquinho menos já, de sermos educados em belas artes. Hoje em dia com a internet um pouco mais facilitado. E no mundo a gente pode ainda buscar, a gente não concebe ainda uma educação musical, artística melhor do que, por exemplo, a educação musical que é dada na Alemanha ou na Rússia, hoje em dia, ou a educação em dança que é dada na Rússia, por exemplo, né? A educação literária, poética, que se pode adquirir com bastante treino e boas referências, né? Mas nós não temos, e aí, vendo a perspectiva histórica, na próxima palestra nós vamos ver o quanto isso vem decaindo, técnicas
que ordenem e iluminem esses dois grupos de artes, as belas artes e as artes mecânicas, que são para todos aqueles que querem. Alguns são chamados e se veem propensos a desenvolver uma atividade e buscar a transcendência através das artes mecânicas, através das belas artes. Mas sem nada de artes liberais, que é o tema do nosso congresso, a gente perde a ordem disso. A gente se desvia, porque nós perdemos a verdade das coisas e a reta razão delas existirem, da beleza, da utilidade das coisas. Isso aqui de transcendentais, de verum, pulcrum bonum, né, é algo que está presente em qualquer cultura. Isso é teste David cum Sibila, né? Tanto diziam os pagãos quanto as pessoas da religião revelada, né? Davi, aí simbolizando todos os monoteístas, né? Mas todos eles, pode pegar um pagão grego, um judeu, um cristão, e todos eles vão atestar a existência dessa busca pela transcendência através desses três elementos aqui. Quando temos pares julgando as deusas para dizer qual é a mais bela, justamente a tentação das deusas que elas expõem a pares são essas três, né? Uma oferece sabedoria, outra oferece poder e riqueza material, e outro oferece Helena, a beleza. E a beleza tem que ser, a Helena tem que ser entendida como uma beleza, né? Não é só, é uma rainha, então aqui estamos tratando de relações políticos-sociais. Não. E foi isso a causa da guerra de Troia, né? Afinal, né, te roubaram um elemento político, um elemento de poder, coisa. Não tem nada disso, né? Para o grego, Helena é a beleza. E é aí que se funda o rapto de Helena, é um mito fundador da sociedade ateniense, que é no momento em que todos os reis, Menelau que se vire, é a mulher dele, ele que pega os espartanos e vá atrás dela. Né? Mas não, Helena foi roubada e a beleza foi roubada. E a beleza é a porta dos sentidos para toda a realidade. Então, sem a beleza, né, as coisas começam a perder a sua ordem. Até mesmo os bens úteis começam a nos ser desagradáveis e não podem mais nos fazer transcender, nos fazem realmente cair em transcendência. Os bens verdadeiros a gente nem chega lá, porque os nossos sentidos não foram educados através da beleza. Então, Paris sequestra a Helena, Afrodite, ele cai nessa tentação, Afrodite dá a ele essa oportunidade, né? Então tu dá a maçã de ouro para mim, aqui dizendo que eu sou a mais bela das deusas, e eu te dou a Helena. As outras tentações ali ele até pensou, né? Bom, sabedoria, poder, riqueza e tal, tudo bem, né? Mas não, vamos pegar a beleza. E cai nisso. Mas testa David com Sibila, porque as tentações de Cristo no deserto também são essas. Né? O demônio oferece essas três coisas para ele. Ele começa com uma outra ordem, né? Ele começa oferecendo bens aprazíveis. Começa, transforma isso aqui em pão. Ele não cai nessa tentação. Depois, oferece um bem valioso, né? Te joga daqui, os teus anjos vão vir, então tu vai ter essa glória, né? Já vai ser aclamado como o portador de toda a sabedoria, de toda a verdade. E depois oferece bens úteis, né? Sobe lá, os catalães dizem que ofereceu Barcelona, né? Por isso que o monte é o Tibidabo ali em Barcelona, né? Tibidabo, né? Te darei tudo isso aqui se prostrado me adorares, né? Então oferece bens, né, materiais ali, coisas, né, reinos,
mostra os reinos da terra, tudo aquilo que existe de material na terra, né? E Nosso Senhor não cai, diferentemente de Paris, né? O mito fundador da sociedade grega é o mito realmente, né, de toda a guerra de Troia, né, os seus motivos e problemas e vitórias. Mas isso aparece, né, na própria vida de Cristo como sendo algo que realmente está presente ali. A gente vê que é esse o caminho de transcender através dessas três coisas, e que é o caminho de se perder também. Porque quando eu realmente estou desordenado com as minhas potências da alma, é alguma desordem num desses campos. Ou pela beleza, ou pela bondade, ou pela própria deturpação da verdade. Eu digo, bom, mas como deturpar a verdade? É que a verdade é o sol, né? Simbolicamente. Depois, amanhã falamos de astrologia, então, simbolismo astrológico, vamos usar aqui um exemplo, né? O sol é aquilo que ilumina, né? No dizer de Chesterton, é aquilo que faz com que nós possamos enxergar todas as coisas, mas não o enxergamos, né? Mas o sol é a verdade. E para então enxergar todas as coisas assim, enxergar, o que acontece? A gente tem que baixar a cabeça. E o caminho da verdade é a humildade, né? Alguém que vê o sol, ele não... A natureza nos obriga a nos encolhermos, né? A termos uma atitude física de humildade, de olhar para baixo, né? Não assim, não, eu quero ver o sol. Não é impossível, a gente não consegue. Nossos olhos não resistem. Então, a verdade é aquilo que vai nos exigir a humildade. Nós temos, hoje em dia, substitutos, né, que nos dão, principalmente, né, no século XIX e passou pelo século XX, todos substitutos de formas para alcançar essa transcendência. Nós temos Freud que diz, olha, o negócio é aqui, ó, te libera aí nos bens aprazíveis, porque não tem cabimento, essa questão não existe ordem nisso aí, né? O que importa é realmente a busca desses bens e não pode ser reprimido. Aqui nos bens úteis nós temos Marx e Ford, para não usar só um lado da moeda, né? O próprio Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo põe os dois, né? Então no ano 600 e lá vai pedrada depois de Ford, ele já não sabe mais o calendário gregoriano, né? Então 600 e pouco depois de Ford, ou de Freud, né? Porque Ford gostava muito de ser chamado de Freud quando falava de psicologia. Então, pegou essa ideia, né? Então, daqui a mais ou menos 600, 700 anos, né? Já vai ter se confundido, assim, se transformado num mito único, né? Uma pessoa única, assim, que faz com que nós, né, naquela sociedade do Admirável Mundo Novo, onde não existem mais bens valiosos, somente úteis e aprazíveis. Essas são as figuras, né, Ford e tal. Ou Marx também, que o negócio é isso aqui, o ser humano ele tem que se vestir, comer, dormir e pronto. Esse é o fim do ser humano na Terra. Beleza, essa coisa, bom, pode ser um veículo para que nós possamos fazer revolução, e aí quando todo mundo estiver comendo, dormindo, se vestindo, estará instalada no planeta a justiça, né? Então é uma deturpação, né? É um foco numa delas só. É a falta de ver esse microcosmos que é a alma humana como se fosse um macrocosmos, né? Onde as coisas elas precisam ter ordem entre si e uma ordenar as outras, onde nós precisamos de um sol que ilumine a busca por outros tipos de bem, que nós não podemos buscar eles por si só. Então, a humildade é realmente a virtude necessária para a aquisição da verdade, que é aquilo que ilumina. E a luz, a gente ela serve realmente para que nós possamos nos submeter a ela, né? Nós estamos aqui todos nos enxergando, porque a luz está aqui, mas nós não ficamos olhando para a luz, né? Nós temos que ter essa atitude de humildade, né? E ainda usando o Chesterton, né? O homem se ajoelha para
porque ele vê que assim ele é maior, né? O homem ajoelhado ele é maior do que em pé, né? Nessa atitude de humildade é que ele vai realmente alcançar a verdade. E a gente vê assim porque quem nos ensinou a viver a verdade no século XX foi Nietzsche, né? E Nietzsche é o profeta do orgulho, né? Olha, o super-homem não tem essa coisa de humildade. O super-homem é aquele que olha para o sol direto, né? É o cara aquele que mora do lado do vulcão. Ou seja, é um pregador do orgulho, né? Da atitude contrária à busca da verdade. O que isso faz? Faz com que realmente deixemos de procurar a verdade. Porque no momento que nós não nos submetemos a ela, né, nós queremos submetê-la a nós mesmos, nós queremos olhar para o sol, coisa que é impossível, né? Nós não temos condições físicas para olhar para o sol. Então, nós temos aí, né, Nietzsche, o Papa João Paulo II chamava os mestres da desconfiança, né? Justamente, né, teste David com Sibila, né? Não para, isso aí não para. A gente continua tratando ainda dos três transcendentais, mas que no século XX não se fale mais em bem, em bondade, beleza e verdade, né? Mas se fala, e até no século XXI se fala de Nietzsche, Marx, Freud, né? Principalmente no Brasil. A educação liberal, então, tem como meta justamente uma educação para a verdade, para que nós possamos ordenar as coisas. Nós temos educação nas outras áreas e agora estamos aqui todos, né, para viabilizar meios de nós conseguirmos nos educarmos na verdade, nos ordenarmos através da verdade, né, para fazer com que o sol realmente nos ilumine e nós não tentemos tatear cegos, né, na busca por bens úteis e aprazíveis. Que, como, sempre lembrando, são bens. São bens. Mas eles de nada servem sem a verdade. E a verdade por si só serve. Então a verdade, ela é aquilo que vai realmente libertar o homem. Que vai fazer com que ele não tateie através, né? Veritas vos liberavi, dizia o Cristo. Porque é justamente isso. A verdade, ela vai iluminar as coisas para que realmente eu possa andar. Se o sol não me ilumina, eu vou tateando. E para eu chegar lá no final da sala, tentando aqui passar por vocês, né, talvez eu nunca chegue. Eu vou pela tentativa e erro sem essa iluminação. E só com a verdade, eu já estou livre. Se eu tenho 5 minutos de vida, mas com a verdade, com o sol me iluminando, naqueles 5 minutos são 5 minutos de liberdade. Eu não tenho comida, eu não tenho bens úteis, eu não tenho beleza nenhuma, eu posso estar numa situação de feiura, de ausência de beleza total, mas se eu tenho a verdade, ela vai me iluminar e vai me libertar. Então por isso que a busca por esse bem, pela verdade, ela é preferível. A busca por bens valiosos, ela é preferível diante das outras. E as outras só têm sentido se elas são iluminadas pelos bens valiosos. A educação liberal é uma educação do culto, da cultura. E a cultura no sentido ciceroniano, de Cícero, que é semelhante à agricultura. A agricultura, nós temos ali um bem natural, certo? Um bem útil e natural. E nós cultivamos aquele solo. Nós aplicamos ali certas técnicas para cultivá-lo e para que ele dê fruto, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. E a agricultura é muito semelhante à sua cultura, ou usando um processo morfológico semelhante, talvez a mente-escultura, quando falamos assim, não, estou lendo para ter cultura, para me educar na cultura. Bom, então, para me educar na mente-escultura, a cultura da mente, certo? Ou anime-cultura, pode ser.
A educação liberal, então, busca meios para que eu cultive o quê? O ager, como faz a agricultura, né? O campo. Agro, cultivar agro, cultiva. Não. Mas que cultive a mim mesmo. A minha mente, no caso de mentes cultura ou anime cultura. A educação liberal busca justamente o cultivo de si mesmo. E o que é a cultura da mente? É a cultura da mente de suas potências, da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa imaginação. Agora, quando se fala em educação, é importante ainda fazer um pequeno parênteses, assim. Principalmente para quem, como eu aqui, muitos aqui trabalham com educação, né, são professores, ou têm alguma atividade relacionada diretamente com a educação. Né? Nós temos que diferenciar, como dizia Ivan Illich, que não é o personagem do Tolstói, que é um padre tcheco que viveu na América Latina, ali pelos anos 70, e escreveu um livrinho bem fácil de ler, ele não tem nem 100 páginas, chama Sociedade Desescolarizada. Então ali tem toda uma tese, né, por que ele é contra a existência de escolas. Né? Claro, a gente sabe muito bem que escola ele tá falando, não é a academia de Platão, né, nem o liceu aristotélico. Mas ali ele faz uma diferenciação entre educação e ensino. Se não me engano, esse livro foi escrito em espanhol, então tá, educação e enseñanza. Justamente dizendo assim que o que nós temos hoje não é educação e sim ensino. Né? Nós temos um processo todo de fazer com que certas pessoas tenham capacitações burocráticas para certas coisas. Então nós temos os setores de RH das empresas que precisam selecionar pessoas, né, recursos humanos, para trabalhar em suas empresas. E como é que eu vou fazer isso? Eu ponho lá, temos vaga. Temos vaga de porteiro. Bom, uma pessoa para ser porteiro precisa ter algumas qualidades, né? Precisa ser minimamente forte, né? Simpático e tal. Mas essas pessoas aí, fortes e simpáticas têm aos milhares num país qualquer. Como nós vamos então selecionar? Então nós precisamos do ensino, que vai fazer o quê? Vai dizer assim, ó, não, põe aí na pré-requisito 2º grau completo e referência do último emprego. Aí, bom, daqueles milhares ali a gente já diminui a centenas, a gente pega o requisito ali que é a referência do último emprego e daí já diminui as dezenas e pronto, já seleciona o nosso porteiro. Né? E aí é uma reflexão individual de cada um de nós a fazer agora. Né? Eu realmente estou estudando para adquirir um desses bens aqui, as técnicas para aquisição de um desses bens e transcender? Ou eu estou buscando um papel que me dá a possibilidade de uma colocação social específica? Às vezes é útil. Nossa, eu tenho esse papel aqui, beleza, e tal, facilita a vida de todo mundo. Mas a questão é essa, eu vou estudar só para conseguir esse papel? Ou eu vou realmente buscar já adquirir técnicas que me possibilitem adquirir ciência? Então essa educação e ensino, né? Essa é o que o padre Ivan Illich nesse livro ele coloca, né? Bom, nós temos aí o que nós temos que nos preocupar é com a educação, né? O ensino, bom, aí é a burocracia que resolve, mas não é problema de professor e nem de estudante resolver essa questão. Nós temos, então, um outro pré-requisito para o estudante de artes liberais, para alguém que realmente quer seguir uma vida de estudos, que é justamente a vontade, né? Essa potência da alma bem
bem desenvolvida, porque a educação é para quem quer, em primeiro lugar. Ou pelo menos aqui nós convidamos todos aqueles que queriam. Aqui, institucionalmente a gente não tem muitas condições de dar horas complementares para ninguém aí, né? Pode dar um certificado aí se colar. Lá na faculdade colou, né, e tal, mas não tem, né? Então esse não pode ser assim um motivo do pessoal vir aqui, né? E sim realmente buscar um meio, né, pelo qual nós possamos nos ajudar e buscar uma verdadeira educação e não ensino, né? Esse motivo de horas complementares, né, isso aqui estaria reunido, estaremos em um congresso que busca o ensino e não a educação. Tem até algumas informações lá úteis, interessantes e tal, né? Mas tenho 40 horas, daí pronto, matei lá, tô feito, né? E o Comênios, né? Kometsky, que é alguma coisa tcheco, alguma coisa assim, é o nome da melhor comenda da ONU, ou da Unesco, sobre educação, né? É desse senhor que era um inimigo das artes liberais, né? É um inimigo ferrenho e que disse assim, não, a educação não pode ser essa coisa de artes liberais, tal, porque isso aí exige muito da individualidade de todos e da vontade própria do ser humano. Né? E nós temos que inventar uma forma aqui de educar todo mundo. E aqui é o que a gente ouve, né? Em qualquer curso de licenciatura, né? A educação para todos. Né? Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender tudo? Aí pelo menos não, é só umas coisinhas aqui. Você pega as artes liberais, né? Isso aqui, por exemplo, não precisa. Isso aqui né? Então tem aqui alguma noçãozinha de literatura, alguma noçãozinha de matemática e tal. Aí tu ensina aqui as profissões de cada um, né? Seleciona aqui mais ou menos pela aptidão de cada um, né? E educa todo mundo. É um livro de didática manha, que é essa obra onde ele faz essa... Ele é o pai da educação moderna, né? Comênios, por isso que a Unesco confere a ele essa comenda. Mas vamos, deixando de lado Comênios, né? E entramos agora, assim, para terminar nessa história de artes liberais. Artes liberais, e nós vamos ver na próxima palestra que trata dos aspectos históricos e do desenvolvimento histórico das artes liberais, vão ser aquelas que vão educar para a verdade. E veritas vos liberavit, é a educação para a liberdade. Com a verdade é quando eu sou iluminado para ser livre. E qual foi o método? E isso aqui não é no Ocidente, não é só na Idade Média, né? Mas é, com as devidas proporções, algo que está presente em todas as culturas tradicionais. Né? Todas as culturas que desenvolveram a educação a níveis bastante elevados, a muito bons níveis, trataram de alguma forma dessas artes. E no Ocidente nós temos a tradição que nos ensinam como sendo 3 artes que educam a nossa mente, as nossas potências da alma, e que podem mais ou menos corresponder assim à gramática, como a busca pelo belo, né? E aí, bom, mas o que a gramática tem a ver com belo, né? A gramática é ali, morfologia, substantivo, adjetivo e tal, né? Mas isso nós vamos vendo ao decorrer no que consiste exatamente cada elemento desse, né? Todos os nomes são até bastante conhecidos, né? O trivium, gramática, retórica, lógico-dialética, e o quadrivium, aritmética, música, geometria e astrologia. E, bom, isso aí todo mundo faz uma ideia, se perguntar, principalmente para o brasileiro que sabe tudo, né? Pergunta-se o que é astrologia, ele dá uma resposta imediata, assim, né? Mas então, bom, a ideia é que nesse fim de semana nós saímos aqui sabendo, né, o que se trata dentro dessa perspectiva de educação liberal, o que é cada uma dessas aí. A gramática então tem muito a ver com a educação da imaginação, a retórica com o convencimento da minha vontade, né, o meu autoconvencimento e para que eu também possa ajudar os outros a educarem as suas próprias vontades, né, então convencer os outros também e educar a vontade dos outros. E a lógica, então, é uma arte que tem essa capacidade de iluminar as outras potências, para que daí eu possa ir para o quadrivium,
que vai tratar do que está no cosmos, né? E não mais desse microcosmos que sou eu mesmo, que é a minha alma. Então, depois de eu ter educado a minha própria alma com o trivium, eu vou conseguir compreender melhor o que está fora de mim, né? E por isso eu vou tratar de aritmética, música, geometria e astrologia, por último, nessa ordem. Então, a nossa confraria é um projeto que, enfim, ela já se institucionaliza com um anti-institucionalismo, assim, mais ou menos, né? Porque a ideia justamente é que era assim, não, vou montar aqui um curso, matricular o pessoal, aí chamamos um professor disso, ele dá aula e pronto, aí a gente dá certificado, aí a gente vê no MEC lá para ver se eles nos dão uma licença, né, e tal, então essa coisa toda, né. Mas não, né, esse é um trabalho, a gente vem já de alguns anos aí com grupos de estudos de filosofia, de literatura, e foi aparecendo realmente a necessidade, né? Quando a gente se reunia lá para ler um texto de Platão, e aí via que nos faltava conhecimento geométrico, que nos faltava conhecimento de grego mesmo, que nos faltava conhecimento de gramática, que aqueles mitos do qual Platão se refere, às vezes não diziam nada para a gente, faltava conhecimento de literatura, né? Aí li um texto do Aristóteles também, né? Faltava isso, aquilo. Disse, bom, o que vem antes então desse estudo e essa preparação? Bom, vem antes é que a gente tem que cultivar nosso espírito antes de tentar chegar nisso aí. Que a filosofia já é um estudo superior, como nós veremos agora na palestra sobre história, né? Filosofia já é algo que vem depois das artes liberais. Quando eu já estou educado internamente, externamente, aí eu vou para os estudos superiores. Então, com essa necessidade de buscar uma educação básica, algo que nos preparasse para realmente enfrentar estudos superiores, é que nós começamos a nos reunir e estudarmos juntos, né? E montarmos assim currículos para nós mesmos, né? Então, qual é a ratio studiorum aqui do negócio, né? O que nós temos que estudar? Bom, tem que estudar isso aqui e tal. Aí começamos estudando latim, né? Grego, literatura, geometria e essa coisa toda. E até que chegou a ideia esse ano, então, bom, nós somos aqui meia dúzia de gato pingados, vamos juntar com os outros gatos pingados que tem aí por Porto Alegre, né? Vamos juntar todo mundo e vamos tentar expor qual é a nossa ideia inicial, pegar o máximo de ideias, isso é importante, né? Que nós estamos aqui também para isso, assim, para pegar o máximo de contribuições e de contatos entre nós mesmos, assim, para que nós possamos fazer com que isso seja uma oportunidade que nós tenhamos aqui na nossa cidade e que isso possa se expandir. Hoje em dia, pela internet, é fácil a gente estar, hoje à tarde, no Japão, né? Então, de juntar aqui todo mundo que está realmente interessado em ordenar sua própria alma e, a partir dessa ordem, conhecer o que está fora, né? Através das artes liberais. Vamos nos juntar todos aqui e vamos tocar para frente outros projetos. Então, aqui é a nossa maior reunião do grupo de estudos, assim. Porque a ideia é essa, né? Que seja, né? Temos esse espírito de grupos de estudos, até porque isso é um congresso, e a ideia justamente é congregar todos nós, né? E fazer com que... e um congresso é uma reunião de iguais, né? Isso é em qualquer lugar. Se reúne num congresso de medicina, daí vai lá um cara que não é médico, bom, daí qual é o motivo, né? Então não é assim, não é um curso, né? Poderia aqui, daí se eu venho aqui dar aula de latim, aí vira um curso, né? Mas a ideia aqui é que nós possamos expor o que já vem sido feito, as ideias que nós já tivemos, e pegar, né, com todo mundo que está aqui, outras ideias, para que nós possamos seguir com esse projeto da confraria de artes liberais, né? E isso de tudo, né? Desde a elaboração do currículo até os fatos mais materiais. Nós precisamos de tudo, né? Sede, biblioteca, essas coisas assim, que com certeza, né, para um grupo de 3, 4 pessoas
mais ou menos 8, que nós somos assim com mais frequência, é praticamente impossível, né? Principalmente se tem um professor, um que não sei o que, todo mundo pé rapado, né? Então, né, graças a Deus a gente conseguiu organizar isso aqui, né? Agora, se a gente tem um grupo de 50 pé rapados, né, e que tem vontade de estudar, a coisa já fica mais fácil, né? Porque daí cada um com a sua havaiana arrebentada aqui, né, pode fazer alguma coisa, né? Com essa colaboração através dessa congregação, né, dessa confraria, né? Tem muito sentido de confratre, né? Com irmão, né? Sem tocar muito em fraternidade, que está meio batido esse termo aí, é muito perigoso, né? Um negócio meio da fraternidade universal, assim. Mas então é isso, né? Então eu vou deixar vocês agora com o Wilson e o Rodrigo, né? São os nossos responsáveis pela história, pelos estudos de história que nós já temos feito nesses últimos anos aí. E desejo a todos, então, um bom congresso, que nós possamos, assim, vai ser difícil todo mundo conversar com todo mundo, né, mas né, nos conhecermos melhor para saber o que nós podemos nos ajudar, né, nessa busca pela transcendência através do estudo, nessa busca pela verdade, que é o que liberta, que é o que nos torna liberais, né? Não no sentido do liberalismo econômico, né, e tal, assim. Pô, talvez tenha alguém aqui, né, que veio achando que era um encontro do Instituto Milênio e tal, então ótimo, né, mas é um pouco diferente. A atribuição dessa arte liberal é uma liberdade interna do ser humano, né? Muito obrigado.